E aí, beleza? Mais um videozinho pra você. Dessa vez eu vou falar sobre o PS Vita, se vale a pena, se é um bom negócio comprar um PS Vita em 2021. E eu vou contar pra vocês sobre várias coisas sobre o PS Vita, como por exemplo, os jogos do PlayStation Vita, tanto em mídia física, no caso que eu tenho aqui, como também em mídia digital, sobre a PS Store, sobre várias coisas a respeito do console. E antes de tudo eu tenho que te falar um pouco sobre as duas versões que temos do PlayStation Vita. No caso essa, que é o PlayStation Vita Fat, como você pode ver aí, PlayStation Vita Fat, ele é mais gordinho, e tem uma outra versão que é a Slim, que ele é mais fininho, só que nas duas versões a gente tem diferença. Aqui a gente tem uma tela OLED, que é uma tela de OLED de primeira geração com uma qualidade muito boa, e o PlayStation Vita Slim, ele tem uma tela IPS, que é ali uma tela LCD IPS, tá? Então a qualidade de imagem aqui é um pouquinho melhor, os tons de preto são bem melhores, mas lá no Slim a gente vai ter uma qualidade de som melhor. Nos alto-falantes do console, né, os alto-falantes do console do Slim são bem melhores do que aqui o do PS Vita Fat. E eu tenho que falar também sobre a questão de memória interna. O PS Vita Slim ele vem com 1 GB de memória interna, já aqui no PS Vita Fat a gente não tem memória interna e é preciso comprar um cartão proprietário da Sony, que ele é bastante caro, e esse foi um dos grandes problemas aí do PlayStation Vita, essa parte aí do cartão proprietário da Sony. E nesse caso aqui eu estou com um cartão de 16 GB, essa versão aqui do meu PlayStation, ele está bloqueado, e eu vou falar aí para você todas as vantagens e desvantagens do PlayStation Vita para você tomar a sua decisão. Então vamos lá. Com relação ao entretenimento aqui no PlayStation Vita, a gente tem uns grandes problemas. O PlayStation Vita não tem mais o YouTube. YouTube já não existe mais para esse cara. Se você entrar lá na loja na PS Store, você não vai encontrar YouTube, simplesmente porque não existe mais. A única forma de assistir vídeos no YouTube aqui no PlayStation Vita é se você simplesmente pegar e assistir pelo navegador do próprio console. O que nem sempre é muito legal, porque a experiência não é muito boa, principalmente porque nem todos os vídeos rodam no navegador do console. E muitas das vezes, se o vídeo tem alguma propaganda, eu não sei o que acontece, mas parece que o vídeo simplesmente não roda, a propaganda não roda, tem algum problema ali no navegador e não roda, tá? Um outro problema que a gente tem aqui é em relação à Netflix. No caso a gente tem Netflix sim, mas o problema é que a Netflix aqui no PlayStation Vita ela não funciona muito bem. O serviço é bem lento e é bem complicado de assistir vídeos aqui na Netflix do console. O visual é bem atrasado, parece que não teve nenhuma atualização, parece que simplesmente a Netflix falou, vamos fazer aí, jogar e deixar simplesmente, tá? Então, na questão de entretenimento, o PS Vita ele é um console portátil bem fraco, tá? Então ele vai ficar mais para jogos mesmo. Então se você quer assistir vídeos, fazer alguma coisa assim, assistir filmes e tal, no PlayStation Vita não é muito bom. Até o Spotify também a gente não tem aí no PlayStation Vita. Então ele não é muito bom para entretenimento, se caso você quiser usar ele ao invés do seu celular, vez ou outra, para economizar a bateria do celular. Então realmente não vale muito a pena. Loja do PlayStation Vita. Aqui é uma notícia bem legal, né? Porque a loja do PlayStation Vita voltou a funcionar. Voltou a funcionar não, ela não parou, né? Mas havia uma notícia da Sony que ela iria parar, que a Sony até havia confirmado, mandado e-mails, mandado notícias em vários sites, informando aí que iria parar. Mas depois ela voltou atrás, colocou lá no blog dela que a loja do PlayStation Vita, no caso, e do PlayStation 3 não mais iria fechar, encerrar a sua utilidade. No caso, mas ainda tem um problema, a gente não consegue mais baixar jogos, né, comprar pelo navegador, pela web, apenas dentro dos consoles, tanto do PlayStation Vita como do Play 3. E a loja também tem jogos aí bem caros, os preços ainda estão muito altos, tá? Não é bem acessível, é bem caro para comprar jogos. Tem umas exceções ali, umas ou outras, tipo o Gravity Rush, tem também ali o Wipeout 2048 e outros jogos que estão com um preço até razoável, dá para comprar, mas são exceções. Um ponto que eu gostei bastante da loja do PlayStation Vita é que a gente tem ali
alguns temas bem legais e gratuitos, como por exemplo o tema do Tear Away, que é totalmente gratuito e é um tema bem bonito, que você pode colocar aí no seu PlayStation Vita sem gastar nenhum centavo. Eu fui baixando ali os temas e tal, deu mais ou menos uns 12 temas que são totalmente gratuitos para o PlayStation Vita ali dentro da loja. E eles são bem bacanas, eu fui baixando e coloquei ali no meu PlayStation Vita, e os que eu gosto eu utilizo eles. Então esse é um ponto bem legal da PlayStation Store, do PlayStation Vita, mas ainda tem um ponto bem ruim, que é a questão da navegação. Não a navegação em si, mas para você ver como é o jogo. Não tem muitas imagens dos jogos, nem mesmo trailers, nem mesmo aqueles do YouTube. Poderia pelo menos a Sony ter colocado ali um trailer do YouTube, alguma coisa do tipo, pra gente saber como é o jogo. Você simplesmente vê uma imagem do jogo, entra, tem o preço e uma descrição sobre ele, mas não tem mais nada. Então, realmente, isso é um ponto bem negativo mesmo da loja do PlayStation Vita. Jogos. Quando a gente está falando de jogos no PlayStation Vita, a gente tem uma biblioteca de jogos AAA bem limitada. Basicamente porque a Sony abandonou a criação de jogos bem cedo para o console. Então, as terceirizadas simplesmente pensaram, cara, se a própria Sony abandonou, então a gente não vai ficar por aqui. Então a maior parte delas não produziu muitos jogos para o PlayStation Vita. Tanto é que a gente não tem nem mesmo Street Fighter 4 que saiu ali para o 3DS, mas para o PlayStation Vita não saiu. Mas também tem alguns que saíram para o Vita que não saíram para o 3DS. Por exemplo, o Injustice Gods Among Us, que é um jogaço e que roda no Vita muito bem, por acaso. Mas vamos lá. Então, muitos jogos AAA não saíram para o Vita. Isso pode ser um problema. Por outro lado, vários jogos indies saíram para o Vita. Então, se você quer jogos indies, você vai ter vários. AAA, você vai ter alguns muito bons, sim, claro, mas é um número bem limitado, tá certo? Em relação a jogos em mídia física, o Vita tem um certo problema. Os jogos em mídia física são um pouquinho caros, tá? Tem jogos que chegam a custar aí 400, 500 reais quando estão numa mídia fechada, alguns jogos mais raros. Tem jogos assim que não são tão raros, mas que mesmo assim são caros. Por exemplo, God of War Collection é um jogo bastante caro e que, cara, é um jogo que saiu do Play 2 e veio portado para o PS Vita e também tem para o PlayStation 3. Então, temos vários jogos aí em mídia física, mas ainda com preço bastante caro. E às vezes aí pesquisando bastante você consegue achar uns preços legais. Por exemplo, eu consegui aqui o PlayStation All-Star Battle Royale a R$19,90, que foi bem barato. Mas às vezes sim, você consegue, mas não é muito comum. É bem difícil porque venderam poucos jogos, então acontece que eles começam a ficar escassos no mercado e com isso o preço aumenta bastante. Em relação aos gráficos dos jogos, a gente tem gráficos muito legais, muito bons e que se aproximam, alguns títulos se aproximam muito do PlayStation 3, outros ficam abaixo do Play 3, mas acima do PlayStation 2, então ficam ali no meio, seria mais ou menos um PlayStation 2,5. Então, no caso, o PlayStation Vita não é totalmente um Play 3 portátil, como muita gente diz, mas ele também não é um Play 2 portátil, ele está um pouco acima. Alguns jogos sim têm uma qualidade gráfica que você olha e fala, cara, isso aqui é um jogo de Play 3. Mas tem jogos que você olha e fala, cara, esse jogo não é uma qualidade de Play 3, mas está um pouco acima do PlayStation 2 em relação a texturas, alguma iluminação e tal. Então, são gráficos muito legais. Em relação a jogos, temos alguns jogos bem legais aí no PlayStation Vita, por exemplo, o God of War Collection, que é um jogaço. Temos Gravity Rush também, que é um jogo muito bom que a gente usa a Cat, né, para poder fazer manobras legais ali com a gravidade. Temos também o Wipeout 2048, que é um jogo bem interessante, muito legal, de corrida de naves, né? Wipeout 2048.
Temos aí o Need for Speed Most Wanted, que só tem de Need for Speed o nome, no caso ele é basicamente um Burnout travestido de Need for Speed. Temos ali também alguns outros jogos muito legais da própria Sony, como o PlayStation All Star. E vários outros jogos aí que tem para o PlayStation Vita, tanto exclusivos quanto jogos multiplataformas que são muito bons para o console e sempre ali trazendo uns gráficos bem acima da maioria dos consoles portáteis. Jogabilidade. Aqui é um ponto onde o PlayStation Vita se destaca bastante, principalmente porque ele tem uma ergonomia muito boa, ele encaixa muito bem na mão. É um console que fica bem ajustado na mão, ele fica bem tranquilo na mão e você consegue alcançar todos os botões sem nenhum problema. Então isso facilita muito a jogabilidade, principalmente na versão Fat. Na versão Slim ele é um pouquinho menor e ele não tem essa envergadurazinha aqui, que facilita bastante isso para jogar. O encaixe na mão é muito bom, então isso facilita muito. Ele também tem os botões bem firmes, os botões tanto aqui do triângulo, quadrado, bola X, os botões do D-pad, o analógico também dele é bem firme, ele é bem confortável na mão. Ele tem um touch frontal e um touch traseiro, tá? No início esse touch traseiro aqui, ele é bem chato, no começo você acaba pressionando muito ele e ele funciona como um botão. Em vários jogos ele funciona como botão, então você acaba utilizando ele mesmo sem querer e acaba atrapalhando um pouco a experiência no início. Mas ao longo do tempo você vai se acostumando e depois você acaba utilizando ele somente nos momentos que você realmente precisa. O touch frontal, ele é muito bom, ele é bem responsivo. Assim que você toca ele pega, ele funciona também como multitouch. Você pode fazer vários toques de uma vez, então funciona muito bem. O touch traseiro também é bem responsivo, funciona muito bem na maioria dos jogos que tem ele. Lembrando que a maior parte dos jogos que não são da própria Sony realmente não utilizam bem essa tecnologia do touch traseiro. Alguns utilizam o touch frontal, mas mesmo assim em poucos momentos, então não é assim tão bem implementado. Um ponto que não está ligado diretamente com a jogabilidade, mas com a experiência, é no caso a colocação dos cartuchos. Ele é um pouquinho chato disso. Você precisa ter unha, porque senão você acaba não conseguindo colocar ele, encaixar, porque tem que encaixar até o final, senão o jogo não é reconhecido. E ele poderia ter sido feito mais próximo ali do que é o do 3DS, que é bem fácil de você encaixar qualquer cartucho. E aqui os cartuchos são bem menores, ainda bem pequenos, então isso dificulta ainda mais essa parte. Os analógicos também têm boa sensibilidade, é possível aí você perceber que a dead zone dele é pequena, não tem muita dead zone. Você consegue aí ter uma sensibilidade boa, principalmente aí em jogos de corrida. É bem fácil de você testar ele, aí, principalmente ali no Need for Speed Most Wanted, que é o Burnout vestido de Need for Speed, né? Você consegue ali testar bastante bem os analógicos, a sensibilidade deles. E a parte do L e o R, esses dois botões, eles simplesmente não têm sensibilidade. Então, nos jogos de corrida, simplesmente você pressionou, não tem como você controlar ali a velocidade do carro, a aceleração dele de forma mais sensível no caso, porque eles não são gatilhos, são simplesmente botões. Mas é esperado porque a gente está falando de um portátil. Desbloqueio. Aqui é um ponto que muita gente provavelmente deve estar pensando em fazer. Por quê? O desbloqueio do PlayStation Vita ele é muito simples. Ele é feito praticamente por software. Você não precisa mexer em nada em hardware dele. Além de você conseguir desbloquear ele de forma fácil, você consegue colocar através do SD2 Vita um cartão de memória de qualquer tipo, sem que seja proprietário da Sony. Então você pode pegar um cartão de memória até 256 GB na versão 5.0 ali do SD2 Vita e colocar aqui um cartão de 256 GB e aí você pode usar tanto jogos de Play 1 como jogos de PSP que através do Adrenaline você vai conseguir utilizar.
Então, e todos os jogos ali liberados pela PKG para você poder baixar tranquilamente. Então tem bastante vantagens aí de você desbloquear o console, tá? E pelo que eu tenho visto, pouca gente já teve problemas aí com esse desbloqueio, pouca gente foi banido ou teve a conta suspensa ou algo do tipo. Somente algumas pessoas que eu vi ali, mas foi por causa de troféus, porque utilizou algum programa específico que fizesse ali esse desbloqueio dos troféus e tal. Então isso pode ser um problema se caso você utilizar algum desse tipo e estiver conectado online. Mas na prática você vai ter muitas vantagens, tá? No caso meu ele é bloqueado, do meu irmão é desbloqueado, mas eu realmente ainda não desbloqueei porque eu acredito que eu ainda vou deixar ele assim até enquanto a loja da PlayStation Store estiver funcionando. Mas realmente tem muitas vantagens e agora estão saindo vários ports do Android para o PlayStation Vita, no caso ali GTA San Andreas, já saiu o GTA 3, o Liberty City, se não me engano é o Liberty City, o Vice City, jogos do Sonic, saiu o Sonic 1, Sonic 2, The Hedgehog. Então estão saindo bastante jogos aí portados do Android para o PS Vita pelo desbloqueio. Então basicamente o desbloqueio, se caso você queira, aí, vale bastante a pena. Então o PlayStation Vita tem alguns problemas, como por exemplo a biblioteca de jogos limitados, a questão aí de no PlayStation Fat você não ter o armazenamento interno, ter que usar um cartão proprietário e etc. Mas no geral a gente tem um console bem bacana, que tem gráficos muito legais, tem alguns jogos bem interessantes, tem um desbloqueio que realmente funciona muito bem. Então, se caso você está interessado no PlayStation Vita, eu acredito que sim, vale bastante a pena. Em comparação ao 3DS, ele vai ser um console mais hardcore, você vai ter mais jogos ali, mais focados ali em, tipo, aquele jogo que você tem mais carreira, vai ter mais tempo de jogar, não tão casual. O 3DS você vai ter mais jogos mais casuais, que você vai poder jogar ali, tipo, em, sei lá, você tem 10 minutos, você vai lá e joga de boa, tranquilo. A vantagem que eu também não tinha falado do PlayStation Vita aqui é que você também pode conectar ele ao seu PlayStation 3 e jogar, se você caso tenha um PlayStation 3, né, jogar os jogos na tela do seu PlayStation Vita. Do Play 4 também é possível fazer isso. Então tem algumas vantagens muito boas para se ter um PlayStation Vita atualmente em 2021. E eu realmente recomendo bastante o console. Então é isso aí. Deixe seu like, se inscreva aí no canal. Falou, até a próxima.